E próximo domingo, dia 9 de março, nós estudaremos a 10ª lição da revista Adultos da EBD com o tema O pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Muito bem, mas antes eu peço que curta e me siga nas redes sociais. No YouTube, deixe aquele like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo. Começa agora o resumo da lição no EBD em Foco. Na lição serão abordados a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Abordaremos também a heresia que nega o advento do pecado e também o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Nessa lição veremos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus conforme a sua santidade e perfeição. Porém, o advento do pecado distorceu essa imagem e estabeleceu graves problemas que perpassam a história humana. Primeiro subtópico: o autor do pecado. Adão estava livre para comer de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, pois morreria caso ele comesse. Porém, o querubim expulso por Deus no céu, que é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, enganou Eva, e a interferência da serpente no jardim já era esse querubim expulso, e portanto o pecado não teve a sua origem no Éden, mas lá no céu. Essa ação se deu após o casal comer do fruto proibido, porque ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. A desobediência de Adão e Eva ocasionou a ruptura imediata da comunhão com o Criador, que foi a morte espiritual. E Deus anunciou a vinda do Redentor Jesus e também pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. A consequência é que trouxe a queda da humanidade. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz a Bíblia: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. O pecado ele se estendeu a todas as pessoas, tornando-as incapacitadas de conhecer a Deus por seus próprios esforços, corrompendo toda a sua totalidade, dos pés à cabeça do ser humano. O corpo, a alma, espírito, intelecto e vontade, consciência e razão, todos foram impactados pelo pecado. O pelagianismo ele foi uma heresia mais antiga da história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, que foi um monge erudito britânico que se transferiu para Roma em 409. Ele foi contemporâneo de Agostinho de Hipona e porta-vozes da ideia de Pelágio da época defendia que o ser humano ele não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros e não existe pecado original, ou seja, aquele que veio da queda de Adão, e não existe a corrupção geral do gênero humano. Porém, esse pelagianismo ele foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. A morte de Jesus em favor dos pecadores. O Alcorão ele nega a crucificação e a morte de Jesus. Os seguidores eles argumentam que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, e o livro islâmico ele rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo e uma ofensa para os que estão nas trevas, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 23. Esses pensamentos, eles estão ainda hoje nas religiões
reencarnacionistas que negam a queda lá do Éden. Por exemplo, o movimento religioso denominado de ciência cristã, esse grupo nega a existência do pecado. Já o mormonismo negam que a transgressão de Adão não passou para a raça humana e que cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados, segundo eles. E qual o perigo em tudo isso aí? É porque pessoas não conhecem as crenças e as práticas de sua igreja e terminam atraídas facilmente por ensinos estranhos que lhes parece correto. E devemos examinar tudo que ouvimos, porque inclusive os irmãos lá de Bereia são um exemplo. O povo da Bereia tinha um espírito mais aberto que o de Tessalônica, até porque eles, ouvindo eles de boa mente a mensagem do Evangelho, dia após dia, as Escrituras, eles examinavam para ver se o que o Paulo dizia, juntamente com Silas, era o exato. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Nós concluímos a lição que em meio a esta crise nem tudo está perdido, porque há esperança. Deus não nos abandonou. Ele tem se preocupado conosco e tem estado sempre conosco, diz a sua palavra. Em seu amor e misericórdia, diz a Bíblia, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Está lá em Efésios 2:5. Que Deus o abençoe em nome de Jesus e até domingo, se Ele permitir. Fiquem todos com Deus.